Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. A partir de agora, uma palestra, um bate-papo em forma de entrevista. Ligue e participe. No ar. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Queridos amigos ouvintes, paz e saúde a todos. Nós estamos juntos, mais uma vez, com o programa Falando de Espiritismo, que tem por objetivo principal levar a orientação doutrinária espírita a todos aqueles que sintonizam a emissora da Fraternidade. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, ao vivo, portanto, ele é interativo e tem um telefone para a participação de vocês. É o 3386-1400. O nosso programa apresenta 3 horários de reprise. Às segundas-feiras, às 4 horas da manhã, às sextas-feiras, às 2 horas da manhã e aos domingos, às 5 horas da manhã. Esse programa tem por objetivo atender a toda a comunidade espírita, mas em especial aqueles que de alguma forma estão impossibilitados de chegarem às casas espíritas. Aqueles que estão presos sem liberdade, aqueles que estão vinculados a uns leitos nos hospitais ou em seus lares e aqueles que se adaptam a uma nova situação de prova, a da privação da visão. Então, a Rádio Rio de Janeiro firma esse compromisso com todos vocês, amigos ouvintes, e leva o banquete doutrinário espírita a todos indistintamente. Bem, agora vamos apresentar o nosso amigo querido que está aqui nos revisitando. Ele tem vindo mensalmente, ou pelo menos um mês sim, outro não, desenvolvendo um estudo muito interessante. Quem está aqui conosco é o Jorge Medeiros, que vai desenvolver a segunda parte do tema O Caráter da Revelação Espírita. É o primeiro capítulo de A Gênese. Tudo bom, Jorge? Tudo bom, boa tarde a todos. Que a paz do Mestre Jesus seja presente em nossos corações. Que assim seja. Muito bem, Jorge. Antes de você dar início a essa continuação do estudo desse primeiro capítulo de A Gênese, eu gostaria que você falasse um pouquinho das suas atividades no movimento espírita. E não esquecer de falar sobre o jovem protagonista. Sim. Eu sou do Centro Espírita Irmã Clara, na Penha. Lá a gente desenvolve todo tipo de atividade, né? Como o centro é pequeno, então é a oportunidade maior ainda para a gente trabalhar, graças a Deus. Com certeza. Também trabalhamos junto ao 17º CEU, CERJ, que é a região da Leopoldina, Ilha do Governador, na área de educação espírita. Antigo departamento doutrinário, né? Certo. E fazemos atividades de aprimoramento do conhecimento, desenvolvimento, reciclagem, como o nome que queira dar a respeito das reflexões doutrinárias para os dirigentes do centro espírita, dos centros espíritas da nossa região. Essa região envolve... Vai de Vigário Geral a Higienópolis e pegando a Ilha do Governador. Tá. Então essa parte São muitos bairros, São né? muitos bairros, São 25 centros ligados a nossa região aqui. Você sabe quantos bairros? Quantos de cabeça, não. Não. Tá. Eu posso contar aqui rapidinho. Você pode ir falando, eu conto. Porque é Vigário Geral, Parada de Lucas, Brás de Pina, Cordovil,
Vila da Penha não, Penha, Olaria, Ramos, Bom Sucesso, Higienópolis e Ilha do Governador. 10 bairros. 10 bairros, nossa. E aí tanto os conselheiros quanto os trabalhadores responsáveis ou interessados vão para lá e discutem vários temas. O último tema que foi trabalhado lá foi refletindo sobre a homossexualidade no centro espírita. Ah, que beleza. Então, sempre são temas relevantes à doutrina espírita e sempre com foco na doutrina, né? Então, nós estudamos à luz da doutrina dos espíritos. E nós teremos em junho o Jovem Protagonista, sim, que é um evento, que é o 3º ano que nós estamos realizando, onde é dado aos jovens de todos os centros espíritas, não só do 17º, mas qualquer jovem de 0 a 26. De 0 a 26 que a gente nunca sabe. Às vezes tem um superdotado de 4 anos que quer fazer alguma coisa interessante. Não tem dúvida. Que queira desenvolver qualquer atividade relacionada à doutrina espírita. Palestra, performance, mesa redonda, cine-debate, apresentação, teatro. Que maravilha. Qualquer coisa que ele quiser. Eu estou querendo fazer um comentário, né? Eu acho que a espiritualidade não iria permitir se um superdotado quisesse participar, né? De alguma forma, eles iriam, digamos assim, colaborar para que aquilo não acontecesse, porque senão esse nosso passado ainda muito preso ao dogmatismo, né? Iríamos tender à veneração daquele espírito, íamos começar, né? A gente sente isso, essa tendência no movimento, né? Será que é o espírito fulano? Será que é o espírito cicrano? Então, eu acho que isso não é mesmo conveniente, né? A gente não dá essa característica nas nossas relações, né? Porque existe eu trabalho com criança superdotada, então sim, eu estou um pouco acostumado com isso. Existe a criança precoce, sim, e existe a criança superdotada no sentido de ser gênio. Claro. Então tem aquela criança que com 3, 4 anos ela sabe ler, já consegue fazer cálculo matemático e vai ser um adulto com altas habilidades, mas normalmente um adulto como qualquer outro. E existe aqueles que sim, que são gênios, esses que geralmente ultrapassam os limites da média da humanidade. Esse é raro, né? E esse ele se apresenta por ele mesmo. Lá no Jovem Protagonista, já tivemos a oportunidade de jovens de 14, 15 anos, e ele apresenta a sua... Nesse caso, ele escolheu fazer palestra, fez a palestra, acabou. O que tem de doutrinário a gente ratifica, e se tiver alguma correção a gente corrige e vida que segue. Ele está sujeito às provas dele e a gente não entra nessa questão. Ratifica, né? Ou retifica? Exatamente. Os dois, de acordo com a necessidade. Exatamente. E tudo à luz da doutrina espírita. Sim. E isso é importante, porque a gente quer dar a esses jovens a oportunidade de trabalhar. O meu sonho mesmo é que desde a elaboração até a execução, todas as etapas sejam desenvolvidas por jovens, que a gente vá lá só para observar, né? Então, dá oportunidade, porque tem aquele jovem que às vezes não tem muita habilidade para lidar com o público, mas tem uma capacidade de gestão, de organização muito grande, claro, na parte artística, etc., que pode contribuir. Então, em qualquer ponto ele pode ajudar. E esse é o objetivo, né? Então, já temos alguns jovens mesmo, inscritos, né, Jorge, na parte administrativa, sim, porque você sabe que administrar um centro espírita não é administrar uma empresa. Exatamente. Né? Tem que ser tudo à luz da doutrina. Exatamente. Então tem que ter uma capacidade específica. Exatamente. Esse mês, lá no 17º, nós vamos tratar exatamente desse assunto. As questões administrativas que o pessoal do próprio CERJ vai lá, vai orientar o que caráter que deve... doutrinário na gestão administrativa exatamente. espírita. O que se deve pagar, o que não se deve pagar e... quais são, nós sempre primamos por aquilo. Qual é o foco que o Centro Espírita está dando? Isso vai ser discutido quando? Vai ser no próximo encontro, dia 12 agora. 12 de abril. Porque que dia cai? É sempre domingo. Geralmente as nossas reuniões é o primeiro domingo, mas esse vai ser o segundo porque questão de
feriado, etc. E a gente passou para o próximo. Exatamente. Que bom, que tema excelente, né? E se eu quiser ir, posso? Pode, todo trabalhador interessado, qualquer pessoa interessada pode ir, sim, não tem problema. Vai acontecer onde? Vai acontecer em Olaria, na rua Dispensada Melo, número 38, Olaria. Que bom. Beleza, muito bem. Então, agora vamos dar prosseguimento a esse estudo do capítulo 1 de A Gênese, o caráter da revelação espírita, e você parou no item 10. 10, né? Isso. Muito bem. Então, fique à vontade. Então, dando continuidade, o Kardec ele sintetiza, né, o item 10 dizendo o seguinte: o caráter essencial da revelação divina é a eterna verdade. Então, sempre que tivermos para levar em consideração se uma revelação é divina ou não é, tem que passar por esse crivo da eterna verdade. Isso é, não adianta tentar interpretar à luz da história. Um exemplo. Porque aí é uma verdade temporária. Né? Exatamente. Temporal. Isso. Né? Então, se alguém pega uma afirmação atribuída a Deus e diz, não, naquela época era assim, então essa atribuição não veio de Deus. Isso é, essa informação não veio de Deus. Porque a lei de Deus ela é eterna e imutável como o próprio Deus. Então, as narrativas, né, antigas que dizem Deus se arrependeu e Deus ficou com raiva e Deus mudou, etc., porque o homem fez isso, aquilo, é tudo interpretação do homem. Não matarás não matarás e acabou. É uma lei que todos estão submetidos sempre. Ela nunca vai deixar de existir. Claro. Os seres humanos, de acordo com sua evolução, eles vão adaptando aos seus pontos de vista, mas esses mesmos pontos de vista vão mudando a partir do tempo. O Kardec fala uma coisa muito interessante, que é um artigo da Revista Espírita de 1862, que um espírito fala sobre a união simpática entre as almas, e ele traz uma visão do casamento nos mundos superiores, e o Kardec diz, mas nós ainda não estamos nesse nível. E a nossa legislação ela acompanha o nosso conhecimento. Conforme a gente vai evoluindo, as legislações vão mudando, porque o nosso ponto de vista muda. Mas isso não... Claro, quanto mais a gente evolui, mais aproximado da lei de Deus se torna essa legislação. Até chegar ao ponto que a gente chega à perfeição, onde tudo aquilo que a gente tentar interpretar do universo estará completamente de acordo com a doutrina... com a lei de Deus, né? Claro. Então, o progresso, ele vai facultando a humanidade cada vez se aproximar as suas leis das leis de Deus. Então, esse é o caráter. Se alguma coisa for modificada com o tempo, ou poderá modificar com o tempo, é porque aquilo é temporal. Um exemplo clássico. Quando Kardec formula o Livro dos Espíritos com os Espíritos, Kardec organiza, ele traz algumas informações. Então ele diz lá, o espírito se comunica pelo pensamento. Isso é uma lei. Sim. E isso vale para qualquer lugar do universo. Agora, um espírito que não seja tão evoluído, ele pode interpretar essa comunicação do seu ponto de vista como se fosse, não que fosse pelo pensamento, mas como se fosse voz articulada, por exemplo. Ele poderia, no seu ponto de vista, achar que aquela voz é articulada porque ele está num nível muito baixo. Então, ele pode achar que alguém está pensando, por exemplo, em português ou em inglês, né? Ninguém pensa em português nem pensa em inglês. Quando você olha para o sol, né, você não pensa sun ou pensa sol. Você vê o astro, soleil, né? Isso. Soleil. Você vê o astro e você identifica e ponto e acabou. Na sua ideia, você olha para o sol, outra pessoa vai olhar e vai ter a mesma imagem. É signo, significado e significante. Exatamente, muito bem, isso mesmo. Aula de linguística, funcionou. Exatamente. E aí, esse espírito, ele pode, digamos que ele escreva um livro. E ele vai dizer lá, não, mas os espíritos também podem se comunicar pelo pensamento em português.
Quando ele evoluir mais, ele vai abandonar esse pensamento. Uhum. Por quê? Porque é temporário, é de acordo com o seu ponto de vista. Então, se para mim, como espírito, o que me traz paz é uma cachoeira, né? Eu vou no mundo espiritual imaginar uma cachoeira e vou construir mentalmente, aquela cachoeira vai existir no mundo espiritual. Mas aquela cachoeira é temporária, né? Qual é a lei? A lei é que os espíritos podem manipular os fluidos pelo pensamento. Essa lei não vai mudar nunca. Agora, você pode mudar qualquer ponto do universo e você vai ver o lugar que vai ter cachoeira, o lugar que vai ter mato, o lugar que não vai ter nada. E vai ser o mesmo mundo espiritual. Essa é a lei. A doutrina espírita vem trazer a lei. Isso é, o conhecimento dos fenômenos da natureza. Os espíritos interpretam isso. Por isso que Kardec, quando começou a elaborar, os espíritos deram para ele uma metodologia. Infelizmente, essa metodologia foi abandonada. A metodologia de Kardec para assim, entender um conhecimento espírita é o chamado controle universal dos ensinos dos espíritos. O movimento espírita adota outra metodologia, que é do Jean-Baptiste Rustem, que é um médium, recebe uma mensagem, um livro, publica, ninguém critica e todo mundo aceita. Essa metodologia é aceita por todos os espíritas e usada por todos os espíritas. A metodologia de Kardec talvez tenha morrido com ele, né? Infelizmente. Não, mas acho que ainda existe um grupo. Sim, existe alguns. Verdade, existem pessoas que estudam. E quando os espíritos quiserem realmente trazer uma revelação divina, isso é, alguma coisa que venha direto da parte de Deus, eles vão usar a metodologia que eles criaram. Por que eles não usaram ainda? Porque não foi necessário. Quando for necessário, eles vão usar. Ah, mas então o Espírito falou sobre o mundo espiritual inferior. Isso não é uma revelação divina? Não, isso é uma consequência do conhecimento que já foi trazido. Os espíritos se organizam por afinidade. A doutrina espírita explica isso. E você vai em alguns lugares do espaço, no mundo espiritual, você vai ver lá. E o mundo, conforme está aquela situação, tudo em estado de penúria, é a criação daqueles espíritos, que o livro dos espíritos já explica. Não tem nada de novo aí, né? Então, a lei, o conhecimento, ele não vai mudar. Isso é, a lei divina. E os pontos de vista, esses vão mudando de acordo com o tempo. Isso é importante das pessoas saberem separar. Então, quando eu, Jorge, se eu desencarno e começo a relatar a minha realidade espiritual, vocês vão entender de uma forma, mas essa realidade é uma realidade temporária, por causa do meu ponto de vista, do meu grau de evolução. Não é à toa que Kardec colocou no segundo capítulo, né, o ponto de vista. Exatamente. Tem esse tema, o ponto de vista. Porque é fundamental a gente entender isso. Porque é negligenciado. O estudo das obras de Kardec é muito negligenciado. As pessoas passam, leem e não se aprofundam de entender realmente do que ele está falando. E aí vai para os outros pontos de vista. Isso é que é complicado, né? Porque se ele tivesse tentando processar, digerir aquela informação doutrinária, tá ótimo. Levasse o tempo que fosse, não tem problema. O problema é que vai para outras obras, né, que não são doutrinárias, que não são kardecianas, e passa a usar aquilo ali como é mais fácil, é palatável, então passa a usar aquilo como um crivo, né? O grande problema é quando a gente começa a analisar os espíritos, e a maioria deles escrevem de boa intenção, com vistas na doutrina espírita, mas ele não pode ultrapassar o seu conhecimento. O problema é que o movimento espírita passou a pegar essas informações como lei. Então, um exemplo, quem lê o livro Missionário da Luz, está lá André Luiz falando sobre a encarnação de Segismundo. É legal, contando aquela história. Um caso particular de reencarnação. Né? Existem bilhões e bilhões e bilhões de tipos de reencarnação. O que é reencarnação, e o processo já está no livro dos Espíritos.
Sim. Aquela história que ele está contando ali é um caso particular que está envolvendo alguns espíritos. O problema é que as pessoas já leem aquilo... Não é parâmetro. Não é parâmetro. Ele lê aquilo e acha que toda a encarnação é daquela forma. Entendi. O erro está aí, né? De você saber pegar o espírito, entender o grau de conhecimento dele, dar o desconto necessário, porque ele também tem seus pontos de vista. Claro. E aí sim, e acabou. Sabendo fazer isso, como diz Kardec, podemos ler qualquer obra. Qualquer obra podemos ler. Qualquer obra podemos ler. Por quê? Porque eu tenho parâmetro. A doutrina espírita é isso. Né? É o metro. Né? O Espírito de Verdade chama, que o próprio Herculano Pires repete, a pedra de toque. É aquilo que eu vou tocar para saber se o som está exatamente na mesma frequência. Isso. Né? E o nome disso na música é diapasão, né? Diapasão, isso, exatamente. Que é importante para você saber se está correto. Exatamente, na mesma frequência. Ali. Então, essa é a questão. E aí o Kardec, depois que ele trabalha essa questão do que é realmente a lei de Deus, do que é uma revelação divina, uma revelação humana, que o Espiritismo é uma revelação divina e humana. Ela é divina porque traz leis imutáveis e é revelado direto de Deus, que deu para o Espírito de Verdade, que deu para os Espíritos superiores, que entregou a Kardec. E tem a parte humana, isso é, a parte da elaboração, a parte do trabalho, que consiste não só de organização, como o próprio Kardec fez, mas de aplicação desse conhecimento. Então, é obrigação de todo espírita aplicar esse conhecimento. Então, quando se fala da ciência espírita, o movimento espírita entende de forma muito errada o que é a ciência espírita. Quando fala o espiritismo é ciência, as pessoas acham que o espiritismo é uma ciência como uma ciência material. Não tem nada a ver, são duas coisas completamente diferentes. Existe a ciência espírita, que é uma ciência de observação que estuda os espíritos e as suas manifestações. Então, como é que eu estou estudando e analisando a ciência espírita? Quando um espírito se apresenta a mim, traz uma informação e eu vou aplicar os conhecimentos que eu adquiri no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, etc. E vou saber colocar mais ou menos na escala espírita e dar o grau de importância daquela mensagem. Daí, né, seria impossível você estudar a ciência espírita, ou seja, estudar o espiritismo, sem criticidade. Claro. A criticidade, né, é um instrumento, né, de estudo dessa ciência. Sim. Quer dizer, como é que você vai estudar sem criticidade? Claro. Né? E é a primeira coisa que Kardec faz. Sim. Né? E a ideia, o princípio da anulação da criticidade, ela vem do desejo de dominação. Claro. Qualquer um que lute contra a criticidade quer dominar. Ainda que não saiba. Ainda que não saiba, quer que a sua ideia não seja criticada, tem medo. Claro, e isso daí é natural que aconteça. O que não é natural é que a pessoa não vá se autoconhecer para buscar uma mudança. Exatamente. Né? É natural que isso surja, porque todos nós trazemos essa dominação do passado. Né? Mas o que não é legal é nós não buscarmos, à medida que abraçamos o espiritismo, não buscarmos essa mudança no autoconhecimento. Exatamente. Né? E nós já temos os nossos medos, os nossos problemas do passado. Quando a gente lidar com isso, fica difícil. Por quê? Porque, às vezes, na hora de usar essa crítica que o espiritismo nos ensina, a gente usa uma tinta muito, muito pesada. Né? Uma carga emocional muito pesada. E aí desanda da mesma forma. Né? Desanda tanto você ser crítico ao extremo, ao ponto de dizer que está tudo errado. Claro. Da mesma forma que você também sendo um espírita exaltado, que Kardec usa no Livro dos Espíritos, é aquele que acha que ser bom é aceitar tudo e achar que tudo está lindo. Esse estraga da mesma forma que o outro. Os dois extremos, né? Exatamente. Muito bem colocado isso, hein? Bom, mas Meditação de Thaís está aí justamente
para nos dizer que precisamos fazer um intervalo. Vamos fazer esse intervalo e voltamos o mais rápido possível. Até lá. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Visite nosso site e ouça nossa programação em tempo real. Rádio Rio de Janeiro. Na internet com você. www.radioriodejaneiro.am.br. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Pela Rádio Rio de Janeiro. Falando de Espiritismo. Coordenação e apresentação, Marta Batista. Queridos amigos ouvintes, nós estamos retornando depois de um breve intervalo e o programa é Falando de Espiritismo. Quem está conosco nesta tarde é Jorge Medeiros, que desenvolve o tema O Caráter da Revelação Espírita, segunda parte, estudo do capítulo 1 de A Gênese. Bom, antes de repassar o microfone para o nosso querido Jorge, eu quero enviar um forte abraço para o nosso querido amigo Eurico, que estudou conosco aqui no grupo de estudos que nós tínhamos das obras básicas. Eurico, um grande abraço. Eu sei que o teu aniversário já passou, já tem um tempinho, mas vale aqui a intenção, né? Eu desejo o melhor para você, muita saúde, muitas felicidades, tá? Um grande abraço. E quero agradecer e enviar um forte abraço a todos aqueles que curtiram e compartilharam o programa da semana passada no Facebook. Vocês, na verdade, divulgaram a doutrina espírita e, lógico, eu preciso agradecê-los. O agradecimento vai para a Olga Maria Santos, a Cristina Délia Bianchi, Leandro Teles, Edna Nascimento, Ivan Roberto, Francicleide Santos, Leila Nunes, Ana Queiroz, Maria de Lourdes Sanque, Márcia Simas Albuquerque, Fátima Norton, Mônica Cristi, Regina Maciel Veloso, Zélia Monsores, Sérgio Lopes Ator, Leda Setúbal, Rejane Araújo, Penha Bárbara, Patrícia Cardoso, Marilene Monteiro Baú, Rosa Morena, Rose Gouveia Barroso, Paulo Coscarelli, Janete Rianelli Limonge, Maria do Rosário de Souza Leitão, Wanda Jaque, Georgiane Pereira, Antônio Cunha, Filomena Queiroz, Luiz Cláudio Macedo Oliveira, o grupo Conjunto Alegria de Viver, José Corsino, Marco Dutra, Vera Coelho, Tânia Feidman, Lúcia Cortês, Carlos Alberto Soares, Vilma Santos Ribeiro, ainda Eliane Mery D'Amico Mendonça, Cida Ferreira, Ricardo Gouveia, Ana Lúcia Ferreira, Maria de Lourdes Sanque, Heloísa Helena Santos, Georgette Pereira, Penha Bárbara, Edil Tayar, Sônia Paiva, Ângela Gomes, Andréa Godoy, Rosane Lira, Vera Coelho, Meg Amorim, Andréa Moraes, Estela Correia, Denise Quarte, Elisa Maria Alves Caldas, Sandra Andreoli, Lucas Berlanza Correia, Andréa Romano Marateu, Maria Trindade e, não sei se já falei, Rita Eduarda, eu acho que já falei. Bom, de qualquer maneira, a todos um grande abraço e muito obrigada por curtirem e compartilharem. Muitos desses aqui compartilham, quer dizer, divulgam mesmo a doutrina espírita. A todos um beijo e muita paz. Bom, nós temos aqui várias participações, a gente pode começar por elas? Sim.
Então vamos lá. Vou começar por uma que veio aqui, o Luiz Gonzaga da Silva Júnior. Qual a opinião do Jorge sobre o estudo da Bíblia? Pois me causa espanto comentários tão depreciativos acerca da importância da Bíblia, aduzidos por confrades espíritas. Pois não devemos esquecer que, mesmo sem levar em conta o seu aspecto religioso, a Bíblia tem um valor histórico inestimável para a humanidade. Olha, eu não posso ler tudo, querido Luiz Gonzaga, porque a sua participação é imensa. Mas fica claro aqui que o que você deseja saber é qual a opinião do Jorge sobre o estudo da Bíblia, né? E que você louva muito, né? De forma intensa. Então, Jorge está aqui. É o Luiz Gonzaga da Silva Júnior. Então, uma questão que eu tenho observado bastante no movimento espírita é exatamente essa tendência de ficar estudando a Bíblia. O problema de estudar a Bíblia não há problema em estudar a Bíblia. Eu mesmo estava conversando agora com a Márcia, eu participo de um grupo de estudo do cristianismo primitivo na UFRJ, sobre a vida de Paulo, sobre os personagens do cristianismo. Informações estão exatamente. Na Bíblia. O problema é que se você pega uma Bíblia, não importa a tradução, todas elas têm uma série de erros, adulterações, interpolações, harmonizações, e que muitos espíritos contribuem com essas harmonizações, tentando parecer que o movimento cristão era um movimento harmônico, único, que os livros eram todos eles aceitos, e isto não é verdade. Os evangelhos contam histórias diferentes, as passagens são conflitantes entre elas, e que quem estuda somente a Bíblia vai ter a tendência a achar que essas informações estão todas no mesmo caminho, que alguns espíritos tendem a passar, que é um erro grave, que a historiografia mostra que não é assim. Então, se a gente pega o próprio Novo Testamento, tem 2 mortes para Judas. Judas morre de 2 formas diferentes, 2 finais, 2 autores, chamado evangelista, que tem 2 histórias diferentes. E centenas e centenas e centenas de passagens. Então, quando eu estudo, eu prefiro ir pelo caminho que Kardec trouxe lá com a ciência espírita, de entender primeiro o processo lá atrás. Quando você fica estudando a Bíblia, tentando harmonizar, eu chamo isso de enxugação de gelo. Porque você vai achar que sabe alguma coisa que você não sabe. Porque tem muita coisa que passou por ali. Muitos séculos de discussões, muitos filtros de leitura que foram colocados. Então, é um problema. Pegar a Bíblia para ficar estudando no centro espírita, se for para extrair a questão moral, já está no Evangelho, no Livro dos Espíritos. Se for por conhecer, então vamos conhecer de verdade. Vamos estudar, pega a historiografia e vamos estudar analisando, comparando. Então você pode até indicar, né, aqueles que desejam fazer esse estudo sério, né? Porque a história, o compromisso da história, né, tem que ser documento. Exatamente. Né? Tem que ser tudo documentado e comprovado. Comparando exemplo. Comparando com estudo comparativo, lógico. Quando você pega, só para ficar mais claro, sim, claro, quando você pega um autor que diz que o primeiro evangelho foi o de Mateus, e a historiografia mostra que é de Marcos, e o de Mateus copiou o de Marcos, já fica difícil. O primeiro documento cristão é de Paulo. Primeiro documento cristão é de Paulo. E as informações que as pessoas quando leem a Bíblia, acham que o primeiro é o de Mateus e que Paulo está lá atrás. Né? Os livros do autor de Atos, né, foi escrever no ano 70. Então, muita discussão já teve por aí. Assim, só para ter uma noção do panorama de quanto fundo é esse buraco. Que quem está estudando a Bíblia, muitas vezes, não vai nem ter a noção de nem 1/1000% de tanta coisa que está na discussão aí. Exatamente. Então, por isso que desculpe, pode falar. Por isso que a gente tem que... não é ser contra. Eu acho que, como diz Kardec, quem quer tudo saber deve tudo ler. Agora, para você fazer um grupo de estudo da Bíblia no centro espírita, não se conhece Kardec, ainda quer estudar a Bíblia. Não, e depois eu acho que o espírita, né, ele pode estudar a Bíblia, claro. Vai estudar tudo. Se ele quiser, ele vai estudar tudo. Né? Agora, tem que ter a criticidade e um conhecimento muito grande da base doutrinária. Porque senão
ele vai começar a fazer uma troca, né? E começar, não, olha, pensando bem, esse dogma aqui está bem interessante, enfim, ele vai fazer pelo caminho das traduções, de querer interpretar, só que a tradução, quando você pega a tradução, ela já passou por tanto processo que a pessoa acha que está entendendo ali, só que aquela tradução, aquele chamado original, ele já passou por tanta informação, tem tanta discussão ali que a pessoa não tem a menor noção. E existe até uma vertente na história, né? Os historiadores, eles falam de um evangelho que... Isso, né? Exatamente. Que é o evangelho considerado, né? Eles precisam ainda ter a certeza absoluta, né? Estão ali em busca de todas as fontes, como eles falam, usam o termo, né? Para que realmente se prove que tudo saiu desse evangelho aqui. Exatamente. Né? Agora, o que eu queria dizer, né, que eu acho que Kardec sempre fala, é que o espírita precisa ler o que ele quiser, mas ele precisa saber do seguinte, que o espiritismo, né, a gente pode ver, é o evangelho segundo o espiritismo, não o espiritismo, né, e não o espiritismo segundo o evangelho. Exatamente. Tá ok, querido? Então, é o nosso amigo... Lucas. Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga da Silva Júnior. Luiz, um grande abraço para você e muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Tá? Desculpe não ter lido tudo, mas é impossível, né? Porque foi muito extenso e não deu. Mas eu tenho certeza que o principal você foi respondido. O Celso Martins, de Niterói, querida Marta Batista, que saudades do velho Alvarenga, do Eni Pimenta de Moraes e da sua filha Vivi, que não conheço, e do seu esposo cujo nome me foge. Fortes abraços. É o Nivaldo, Celso, nós estivemos juntos, né, em tantas comemorações espíritas e não espíritas, né? Puxa, Celso, olha, eu estou aqui... surpresa com a sua participação, felicíssima, né? Há pouco tempo atrás, eu e o Jorge estávamos combinando com o Américo para irmos te visitar, né? Então, estávamos querendo aí ver como é que a gente conseguia... Ele sentiu a vibração de lá. E aí, eu acho, Celso, que você deve ter sentido essa vibração e nos enviou essa comunicação. Celso, um grande abraço para você, muita saúde, muita paz, muita luz e que você possa estar junto conosco, né? Vamos ver se a gente combina isso, tá? Um grande abraço. Muito bem, eu fico feliz que isso tenha acontecido nessa participação aqui com o Jorge Medeiros, né? Muito bem, temos ainda o Luiz da Ilha que diz, desde o código cartesiano, é isso, será? O cogito cartesiano, erigimos a dúvida como critério da verdade. Penso, logo existe. É que ele usou aqui um outro termo. Quando depois de muitas dúvidas se chega ao final por alguma conclusão e ela acaba parecendo apenas uma verdade transitória, pronta a ser substituída pela novidade mais recente. Não estou me referindo à doutrina espírita, mas, por exemplo, ao desfile dos filósofos da moda. Desde Jesus Cristo até hoje encontramos estudiosos de verdadeira verdade. No meu entender, são verdades provisórias que se dissolvem no ar e por isso Jesus não respondeu à pergunta: o que é a verdade? Segundo a narrativa, mas todos eles nos ajudaram no processo que vai nos levar ao conhecimento dessa verdade maior. É um processo. Todos eles contribuíram e continuam contribuindo, todos. Muito bem. Luiz, um grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua participação. O Rogério do Flamengo diz assim, não são todos os centros que aceitam qualquer mensagem, a não ser mensagens... Centro... Não entendi aqui. Não entendi. Rogério, eu te peço que você volte, tá? E participe de novo e retifique isso aqui. Quer dizer, na verdade, não retifique, né? Que você fale de novo para que as meninas possam anotar de forma correta, porque eu não estou conseguindo ler o que você realmente quis comunicar. Não está... compreensível. Mas tá? Uma coisa que a gente pode dizer é o seguinte, o centro espírita ele deve aceitar todas as mensagens. Claro. Né? E a partir dessas mensagens, estudar a mensagem e aí passar pelo critério de Kardec, que está lá na Revista Espírita. Isso de mais de 3.000 mensagens que ele recebia, 300 eram de uma moral irrepreensível. Né? Dessas 300, talvez ele publicasse umas 100 no máximo.
Então, essa é a questão. A gente recebe uma mensagem que fala Jesus, Maria, José, amor, e quer divulgar isso, que não vai acrescentar em nada para ninguém, né? Se quer saber sobre o amor, Jesus, pega o evangelho e lê. Então você pega essas mensagens, às vezes dando incentivo para o centro, não tem problema, ou até criticando o centro, vou acabar, essas ideias. Pega aquela mensagem, analisa, estuda o médium, estuda a mensagem, estuda o autor, não tem problema nenhum. O problema é você querer publicar essas coisas, que aí já é outro critério. Muito bem. Rogério, um grande abraço e obrigada pela sua participação. A Eurides faz uma solicitação. Eurides, eu ligo depois para você, tá? Eu nem estou com a ficha da Sônia aqui. Depois eu ligo para você, tá ok? Um grande abraço, mas está aqui anotadinho, tá? O Josué, do Rio Bonito, o espírito de verdade, para se dar esse nome, tem que ser um espírito puro, né? Segundo Kardec, é um espírito puro. Segundo o Hahnemann, é o dirigente do planeta Terra. Segundo Allan Kardec, é o presidente do movimento de regeneração da humanidade. Então, ele comanda os espíritos superiores, né? Que é o governador do nosso planeta. E segundo a informação, né, é feito um quebra-cabeça. A gente tem que ir colocando, né? Uhum. Então, essa é a informação. Nós temos essas informações de que o Espírito da Verdade é um espírito puro, né? E que, segundo o Hahnemann, é o governador do planeta. Do planeta. E segundo Erasto, é o mestre de todos nós. Exatamente. Agora, quem é o mestre de todos nós? Aí você vai para a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que eles dizem que o Espírito puro, Jesus, foi o único Espírito puro passando por aqui pela Terra. Então, a gente costura tudo e bingo. Né? É uma equação, né? Ô Jorge, é do primeiro ou do segundo grau? Essa aí é do grau N+1. N+1, muito bem. Então, um grande abraço para o Josué. Um grande abraço. Obrigada, tá, pela tua participação. Temos também... Dirce, eu acho que é Dirce Reis da Tijuca. Se eu estiver errada, me corrijam, tá? Diz assim, sou ouvinte assídua da Rádio Rio de Janeiro e contribuinte há muitos anos. Adorei a colocação da resposta que ele deu sobre o estudo da Bíblia em comparação com as obras kardecianas. Adorei, ela diz. Frisou bem. Obrigado. Muito bem, Dirce, eu espero que seja Dirce, né? Um grande abraço, Dirce. Grande abraço. Eu também gostei muito da resposta. Muito bem. Temos aqui a participação também de Altamira, de São Gonçalo. A ciência espírita é a comprovação dos fatos como espírito. O espírito dá uma comunicação, mas a pessoa que não acredita, de pronto, para ele acreditar, precisa estudar o livro dos médiuns e relembrar os fatos. Fui para o passe especial para tratar e para saber qual o problema de saúde que apareceu nos meus lábios. O espírito esclareceu que era um problema dos nervos trigêmeos. Então fui ao neurologista e o neuro falou exatamente o que o espírito falou. Isto é a parte científica da doutrina espírita. Ela está afirmando, mas seria ideal ela perguntar, né? Acho que estou passando por uma prova, mas acreditei de pronto o que o espírito falou. Ela agiu como espírita? A gente tem que tomar um cuidado. Primeiro, sobre questão física de doença, quem tem que dar a última palavra é a medicina, é a ciência da matéria. O corpo físico é matéria, então é a ciência da matéria. Aí o que aconteceu foi um fenômeno espírita, não ciência espírita. Isso. Então um espírito pode se comunicar e dar informação. Essa informação pode ser verdadeira ou falsa. Essa comprovou verdadeira porque o médico ratificou a informação do espírito. Isso. Mas a gente não deve querer acreditar. Agora, isso não é a postura espírita. Isso acreditei de pronto, isso não é uma postura espírita, né? Eu acho que isso tem que ficar claro aqui. Você vai acreditar depois que você passar por todos os critérios possíveis, aí você vai levar em consideração. Isso. Nunca acredite de antemão, porque você pode... A fé cega, e a fé cega pode levar a coisas boas e a coisas ruins. Muito bem. E num centro espírita, né, realmente o espírito não se manifesta na hora do passe. Isso. Né? Um detalhe também importante
né? Que não deveria. Não deveria, né? Nos moldes espíritas. Agora, lógico, se for um caso muito particular. Não, e se for espiritualista e tal, a gente respeita. Sim, claro. Mas nos moldes espíritas... Claro. O fenômeno espírita, ele independe de se estar no centro espírita. Pode estar na igreja, pode estar na igreja pentecostal. Lógico. Né? O fenômeno espírita é um espírita se manifestando. E ponto. Isso, é verdade. Muito bem, então, eu quero enviar... Desculpa, porque tem esse problema também, né? Se é preto velho, não pode. Eu sou um preto de meia idade. Você é um preto velho, daqui a pouco. Se eu morrer, não vou poder falar? Né? Não, preto velho? Pode. Elimina. Pode preto velho, pode índio velho, pode asiático novo, pode tudo. Isso. Agora, vamos analisar o que ele está falando. Né? Claro. Se for justo, a gente aceita. Se não for, descarta, acabou. Isso, muito bem. Com respeito, evidente, né? Uhum. Muito bem, Altamira, um grande abraço e muito obrigada pela sua participação, tá? Colaborou bastante. O Luiz faz mais uma participação dizendo: quem estudar o Evangelho segundo o Espiritismo entenderá que cada um constrói o seu próprio mundo, onde ele se agita feliz ou infeliz, conforme suas tendências, pois conforme se planta, assim se colhe. Sim, exatamente. É a essência da moral de Jesus, né? O reino dos céus vai ser assim, de acordo com o que você fez de bem e de mal. Que o livro A Justiça Divina, segundo o Espiritismo, né, mostra, não por pensamentos e ideias, mas pela informação trazida pelos próprios seres que passaram do corpo físico para o mundo espírita e vem trazendo as informações de o que é relevante, do que não é relevante para o espírito. Então, o Evangelho ele traz essa informação e o céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo, mostra as consequências de você usar aquela informação ou não e como você usar. Né? É isso Muito mesmo. bem. Bom, vamos localizar aqui os nossos ouvintes. Você está no item 16. Isso. Que nós estamos falando exatamente sobre essa questão da ciência. Sim. Então, o Espiritismo ele veio depois do certo desenvolvimento da ciência, exatamente porque se ele viesse antes, né, não tinha condições. A gente ia ter que voltar à parábola novamente, porque ia ter que falar... Como é que a gente vai falar de fluido universal, falar de moléculas, de matéria, etc. E voltaria exatamente à questão das ideias das outras religiões. Então o Espiritismo ele teve que esperar um tempo para poder aparecer na Terra. E aí... as pessoas erradamente confundem ainda o espiritismo com a magia da mesma forma que a química foi confundida com a alquimia, a astrologia confundida com a astronomia, né? Uma coisa vem da outra, mas não mas são completamente diferentes. Exato. Então, os magos, os esotéricos estudavam o espírito, a reencarnação, tudo isso. Só que o Espiritismo, ele traz uma ciência e uma lei que vai explicar de uma outra forma. Essa é a grande diferença. Quando a gente pega o Kardec, né, pode prestar atenção. O espírita, quando ele está analisando, ele gosta muito de citar os outros autores. Mas quando vem uma crítica de um ateu ou de um antagonista do Espiritismo, vê se ele pega um romance para poder rebater. Ele pega as obras básicas. Claro, porque ele tem fundamento. É lógico. Né? Ele não vai rebater um cara contando a historinha de alguém que achou rosa no mundo espiritual, porque isso aí não faz sentido nenhum. Não vai convencer ninguém. Quem tem argumento para poder combater é Allan Kardec. Essa é a grande diferença. Né? Então o Espiritismo ele toca nessas questões todinha que foi estudado pela magia, pelos esotéricos, etc. Só que ele explica e argumenta. Né? E isso é diferente de fazer descrições. Então o Espiritismo ele usa o conhecimento da ciência material, mas ele não é ciência material. Ele é uma ciência do espírito. Isso é, aprender a entender o caráter psicológico do espírito. E são tantas coisas, né? As pessoas pegam tudo efeito pela causa. Se aparece um espírito de criança, ele acha que tem espírito criança no mundo espiritual, que tem espírito velho e novo, com braço e sem braço. Por quê? Porque está sempre pegando o ponto de vista de um ou outro espírito que trouxe uma informação, em vez de entender o que é o espírito. De achar que um espírito vira lobo. Espírito não vira lobo, porque o espírito é um princípio inteligente. Ele nunca deixa de ser inteligente. Ele nunca perde a razão. Ele pode, por aspectos psicológicos 1000
né, querer viver numa outra realidade, mas é uma escolha dele. É uma zootropia. Né? O espírito nunca deixa de pensar, nunca deixa de usar o seu intelecto. É impossível para o espírito fazer isso. Quer dizer, aquilo é um estado emocional. Emocional. Como o espírito que acha que está com a bala no corpo, ou acha que é criança. Não existe isso. Mas só aprende... Ou que está comendo. Exatamente. Está comendo, com fome, com frio. Tudo isso é um aspecto psicológico que a doutrina espírita explica. Inclusive existe no Livro dos Espíritos, né, o ensaio teórico sobre a sensação. Exatamente. Isso esse estudo fantástico. É um estudo muito profundo. Que tem informações que a gente nem tem condições ainda de entender, né? E aí, esse é o grande problema. Por quê que é um grande problema? Porque as pessoas pegam os pontos de vista, as opiniões particulares como ideia revolucionária. E, na verdade, são coisas transitórias, opiniões que vão se perder com o passar do tempo. Muito bem, Jorge, olha só. O Celso Barreto do Meyer disse que quer ver você no debate da Rio e no Respondendo aos Ouvintes. Bom, muito bem, isso não depende de você, não, né, Jorge? Depende de mim. Muito bem. Fica aí o convite, Eu já né? agradeço demais a oportunidade que eu tenho aqui de estar falando de espiritismo aqui com você. E eu sei que existem pessoas muito mais capacitadas e com muito mais... gabarito que eu, então eu agradeço a Deus e a Jesus pela oportunidade de poder vir aqui falar. E eu agradeço a vocês de acharem alguma relação com o que eu estou dizendo com a doutrina. E se eu tiver qualquer coisa que eu falar aqui, que eu fale aqui, que não esteja de acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec nas suas 21 obras fundamentais, eu aceito de pronto qualquer crítica que vá me ajudar a crescer. Muito bem. O Ricardo Sardinha diz que passou por aqui para registrar que está acompanhando e deixando um grande abraço para você. Um abraço, Ricardo. Continue Deixou só nesta Jorge, batalha. Fica bem claro, para mim não. Hein, Ricardo? Presta atenção, hein, Ricardo? Continuemos, e eu sei que você é um trabalhador que luta pela doutrina dos espíritos, e vamos bradando enquanto os desertos forem possíveis. Muito bem. O Rubinho disse que o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito, Jorge. O Jorge volta no mês que vem com a parte 3 desse estudo. Quero pedir a Jesus que continue abençoando na sua trajetória, não só doutrinária, mas pessoal também. E convidar a todos para que na próxima semana estejamos juntos falando de Espiritismo. Até lá e muita paz. O Rio de Janeiro apresentou Falando de Espiritismo. A emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro.